Coração que busca compreender os mistérios mais profundos das relações humanas, eu te saúdo com respeito e seriedade. Você não está assistindo este vídeo por acaso. Nada na sua vida acontece por acaso. E principalmente essa inquietação que te trouxe até aqui. Essa necessidade de compreender por que certos homens casados buscam amantes. Por que relacionamentos aparentemente sólidos se fragmentam através da infidelidade. Porque tanto sofrimento é causado por traições que parecem incompreensíveis, tudo isso tem razões muito mais profundas do que a sociedade geralmente reconhece. E se eu te disser que a infidelidade masculina não é apenas questão de fraqueza moral, de desejo descontrolado, de falta de caráter, mas tem raízes espirituais profundas que envolvem karma de vidas passadas, obsessão espiritual, dívidas antigas sendo cobradas, e lições evolutivas sendo vividas? E se eu te revelar que Chico Xavier e a doutrina espírita explicam a infidelidade de forma que vai muito além das explicações psicológicas ou sociológicas convencionais? Você acredita que quando um homem casado busca uma amante, é apenas por tesão, por crise de meia-idade, por falta de amor em casa? Ou será que existem fios invisíveis de vidas passadas puxando aquele homem em direção àquela mulher específica? Será que existem espíritos obsessores, alimentando pensamentos de traição, criando oportunidades, intensificando desejos? Será que aquela infidelidade que destrói uma família hoje pode ser, na verdade, pagamento de dívida kármica de traição cometida em vida passada? Será que a esposa que sofre a traição pode estar vivendo exatamente o que ela mesma causou a outra alma em encarnação anterior? Será que existe justiça divina funcionando através do sofrimento da infidelidade? Hoje, vou revelar as verdades espirituais mais profundas sobre por que homens casados buscam amantes, segundo os ensinamentos de Chico Xavier e da doutrina espírita. Verdades que vão te fazer enxergar esse fenômeno doloroso de forma completamente diferente, com olhos que veem além da superfície, que compreendem as camadas kármicas, que reconhecem os processos evolutivos, mesmo nos erros mais graves. Antes de mergulharmos nesta revelação que pode ser perturbadora, mas é profundamente necessária, eu preciso que você faça algo muito importante para mim, para você e para a tua própria evolução espiritual. Quero que você pare agora. Respire fundo. Centre-te em tua verdade interior e escreva nos comentários as seguintes palavras: eu escolho a fidelidade e a evolução. Não são palavras vazias, alma querida. Quando você escreve, eu escolho a fidelidade e a evolução, você está declarando ao universo inteiro, aos espíritos que te acompanham, aos teus próprios impulsos inferiores, que você compreende que fidelidade não é apenas não trair fisicamente. É fidelidade aos compromissos assumidos, aos valores espirituais, ao propósito evolutivo do casamento, e que você está comprometido com tua própria transformação moral acima dos desejos passageiros do ego e da carne. Escreva agora: eu escolho a fidelidade e a evolução. Essa frase carrega a vibração poderosa do comprometimento consciente, da força moral, da decisão de viver segundo princípios superiores, mesmo quando é difícil, mesmo quando as tentações são fortes. Quantas vezes você já se perguntou por que aquele homem que parecia amar tanto sua esposa, que construiu família, que tinha tudo em casa, de repente se envolve com outra mulher, destruindo tudo que construiu? Quantas vezes você já viu casamentos aparentemente perfeitos implodindo por causa de uma traição que ninguém esperava? Quantas vezes você já ouviu a pergunta angustiada: o que ela tem que eu não tenho? Por que ele me trocou por ela? E quantas vezes as respostas superficiais: ela é mais nova, mais bonita, mais disponível sexualmente, simplesmente não explicam a totalidade do fenômeno, não tocam nas camadas mais profundas do que realmente está acontecendo? Deixa eu te contar algo que vai revolucionar completamente tua compreensão sobre infidelidade. Ela raramente é apenas sobre sexo, raramente é apenas sobre insatisfação conjugal. Quase sempre tem raízes que mergulham muito mais fundo, em vidas passadas, em dívidas kármicas, em obsessões espirituais, em aprendizados evolutivos.
que aquelas almas envolvidas precisam vivenciar. Chico Xavier, que viveu vida de castidade absoluta, que nunca se casou, que se manteve virgem até a morte aos 92 anos, recebia constantemente comunicações de espíritos sobre as questões do amor, do sexo, do casamento, da infidelidade. E através dessas comunicações, através dos ensinamentos dos espíritos superiores, através do conhecimento profundo da doutrina espírita, ele nos legou compreensão muito mais ampla, muito mais compassiva, mas também muito mais séria sobre o que acontece quando alguém trai. Não é julgamento moralista simplista, não é condenação eterna, mas também não é relativização permissiva que tudo desculpa. É compreensão das causas espirituais profundas e das consequências kármicas inevitáveis. Vamos começar pela primeira e talvez mais importante causa espiritual da infidelidade masculina: o reencontro kármico com a alma de vidas passadas. Segundo a doutrina espírita, todos nós já vivemos muitas vidas, tivemos muitos relacionamentos, amamos muitas pessoas através das encarnações. E quando você reencarna, geralmente reencontra espíritos com quem teve ligações fortes no passado. Às vezes você casa com um espírito, mas durante a vida encontra outro espírito com quem teve relação ainda mais intensa, ainda mais marcante em vidas anteriores. E quando esse encontro acontece, há reconhecimento profundo da alma, a atração inexplicável, a sensação de que você conhece aquela pessoa de antes, de sempre, de eternamente. Chico Xavier explicava que muitos casos de infidelidade começam exatamente assim. O homem está casado com mulher que ele escolheu nesta vida por afinidade, por amor, por propósito evolutivo conjunto. Mas durante o casamento, ele encontra outra mulher e sente atração avassaladora, irresistível, que vai muito além do físico. É atração da alma, é chamado de vidas passadas. É magnetismo kármico que puxa aquelas duas almas uma para a outra. E se aquele homem não tem preparo espiritual, não tem vigilância moral, não compreende o que está acontecendo, ele simplesmente sucumbe àquela atração, pensando que é amor verdadeiro, que é alma gêmea, que é destino, quando na verdade pode ser apenas débito kármico sendo cobrado ou resgatado. Porque nem toda atração intensa é amor elevado, nem todo reencontro de vidas passadas é bênção. Às vezes você foi amante daquela mulher em vida passada, traiu com ela sua esposa daquela época, causou sofrimento imenso, criou débito kármico grave. E agora, nesta vida, vocês se reencontram, a atração se reacende. Mas a diferença é que agora você está do outro lado. Você é o casado, ela é a amante. E você está vivendo exatamente o que você causou. É lei de ação e reação funcionando perfeitamente. É justiça divina te ensinando através da experiência própria o que significa trair e ser traído, causar dor e sentir dor. A segunda causa espiritual profunda da infidelidade é a obsessão espiritual. Chico Xavier era categórico. Muitos casos de infidelidade têm componente de interferência de espíritos obsessores, espíritos que por vingança, por inveja, por maldade, simplesmente decidem destruir casamentos alheios. Esses obsessores podem ser ex-cônjuges de vidas passadas que ainda guardam ciúme doentio, podem ser rivais antigos que querem vingança, podem ser espíritos que foram prejudicados por aquele homem ou aquela mulher em encarnações anteriores e agora buscam retribuição. E a forma que escolhem para destruir é inspirando pensamentos de infidelidade, criando oportunidades de traição, intensificando desejos sexuais, diminuindo a culpa moral, facilitando encontros proibidos. O obsessor trabalha sutilmente, não controla a mente da pessoa porque isso violaria livre-arbítrio, mas sugere pensamentos, alimenta fantasias, cria sincronicidades negativas, enfraquece defesas morais. E se o homem não tem vida de oração, não tem proteção espiritual, não tem vigilância dos próprios pensamentos, ele vai gradualmente cedendo àquelas sugestões obsessivas, até que finalmente concretiza a traição. E depois que traiu uma vez, fica mais fácil trair novamente, porque a barreira moral foi quebrada, a culpa vai diminuindo, o obsessor ganha mais espaço.
É processo progressivo de degradação moral que pode levar pessoa boa a comportamentos que ela mesma não reconhece como seus. A terceira causa espiritual é o karma de abuso de poder sexual em vidas passadas. Chico recebia comunicações de espíritos explicando que muitos homens que hoje são infiéis compulsivos, que não conseguem se controlar, que traem repetidamente destruindo relacionamento após relacionamento, estão resgatando karma de vidas passadas, onde abusaram gravemente do poder sexual. Podem ter sido estupradores, podem ter sido senhores que abusavam de escravas, podem ter sido homens que mantinham haréns de mulheres exploradas, podem ter sido sedutores que destruíam virtudes femininas sem qualquer remorso. E agora, nesta vida, estão experimentando na própria pele a compulsão sexual incontrolável como forma de sentir o que causaram, de compreender a gravidade do que fizeram, de desenvolver finalmente domínio sobre os instintos que antes dominavam completamente suas ações. Esse karma não justifica a infidelidade atual, não tira a responsabilidade, não elimina as consequências dos atos presentes, mas explica por que alguns homens parecem ter tendência quase doentia à traição, enquanto outros nunca sequer consideram trair. Não é apenas questão de caráter formado nesta vida, é bagagem que a alma traz de jornadas anteriores. E a única forma de quebrar esse padrão destrutivo é através de esforço consciente, de trabalho espiritual profundo, de decisão férrea, de não ceder aos impulsos, mesmo quando são avassaladores. É possível vencer esse karma. É possível se transformar, mas exige luta interna intensa e constante. A quarta causa é a imaturidade espiritual e o egoísmo. Chico era claro. Muitos homens traem simplesmente porque são espiritualmente imaturos. São egoístas que colocam seu prazer acima do compromisso assumido, acima do sofrimento que causarão, acima de qualquer consideração ética ou espiritual. São espíritos ainda muito atrasados na escala evolutiva, muito presos aos instintos animais, muito pouco desenvolvidos em virtudes como lealdade, honra, domínio de si. Para esses homens, a oportunidade de prazer sexual com mulher atraente é simplesmente irresistível, porque não desenvolveram ainda força moral para dizer não, para controlar impulsos, para honrar compromissos, quando isso custa sacrifício pessoal. Esses homens geralmente racionalizam, criam justificativas. Minha esposa não me satisfaz sexualmente. Eu tenho necessidades. Um erro não mata ninguém. O que ela não sabe não vai machucá-la. São desculpas que o ego cria para não enfrentar a verdade de que ele está sendo covarde, egoísta, infantil. E Chico alertava: esses homens vão continuar pagando preço kármico alto por cada traição. Vão continuar criando débitos que terão que resgatar em futuras encarnações. Vão continuar sofrendo as consequências, até que finalmente amadureçam espiritualmente e aprendam que prazer momentâneo não vale o sofrimento duradouro que causa. A quinta causa espiritual é a missão kármica de aprendizado através do erro. Isso é mais complexo, mas fundamental de entender. Às vezes, a própria alma, antes de reencarnar, escolhe passar pela experiência de ser infiel como forma de aprender lições específicas que não conseguiria aprender de outra forma. Pode parecer estranho, pode parecer que Deus estaria incentivando o erro, mas não é isso. É que certas almas teimosas, muito orgulhosas, muito julgadoras dos erros alheios em vidas passadas, só conseguem desenvolver compaixão, humildade e compreensão quando experimentam na própria pele cair naquilo que tanto condenavam nos outros. Então, aquela alma que em vida passada foi esposa traída e guardou ódio eterno do marido infiel, que nunca perdoou, que se achava moralmente superior, pode escolher numa próxima encarnação ser o marido infiel para finalmente entender que não é tão simples quanto parecia, que há forças em jogo muito mais complexas, que julgar é fácil, mas viver é difícil. E através dessa experiência dolorosa de trair, de carregar culpa, de enfrentar consequências, aquela alma finalmente desenvolve humildade, compaixão pelos que erram, compreensão de que todos somos imperfeitos e que evoluímos através de erros e acertos. A sexta causa é a influência da amante, que pode ser obsessora encarnada. Chico alertava: nem toda amante é vítima passiva.
Algumas são verdadeiras obsessoras encarnadas que deliberadamente escolhem destruir casamentos, seja por vingança kármica, seja por prazer sádico, seja por obsessão doentia pelo homem casado. Essas mulheres usam todas as armas disponíveis: sedução sexual agressiva, manipulação emocional, até magia negra quando são conhecedoras dessas práticas. E o homem, se não tiver defesas espirituais, se não tiver vigilância, pode cair nessa armadilha sem sequer perceber que está sendo caçado deliberadamente. E aqui vem verdade dura. Muitas vezes, essa amante obsessora era esposa daquele homem em vida passada. E ele a traiu, a abandonou, a humilhou. E agora, ela voltou não para reconstruir amor, mas para vingança, para fazer ele sentir o que ela sentiu, para destruir o casamento dele como ele destruiu o dela naquela outra vida. É karma funcionando, é lei de ação e reação, é justiça que usa como instrumento a própria pessoa que foi vítima, se transformando em algoz. E ninguém está certo nessa situação. Todos estão criando mais karma negativo. Todos vão ter que resgatar isso eventualmente. A sétima causa espiritual é a aprovação escolhida pela esposa. Isso é ainda mais profundo e muitas vezes incompreendido. Às vezes, a esposa que sofre a traição escolheu essa experiência antes de reencarnar como forma de trabalhar paciência, perdão, desapego, amor incondicional. Ela sabe no plano espiritual que vai casar com um homem que vai traí-la e aceita essa aprovação como oportunidade de crescimento. Não significa que a traição seja certa, não significa que o marido não tenha responsabilidade, mas significa que no plano maior das coisas, aquele sofrimento tinha propósito evolutivo para aquela alma. E Chico era enfático. Isso não justifica a traição do marido. Ele está criando débito kármico grave que terá que resgatar. Mas ajuda a esposa a compreender que não foi injustiça cósmica, não foi crueldade divina, foi aprendizado que ela mesma escolheu enfrentar. E se ela consegue atravessar aquela provação com dignidade, com perdão quando apropriado, com força para seguir em frente quando necessário, ela sai daquela experiência evoluída, amadurecida, mais sábia. Transformou dor em crescimento, tragédia em lição aprendida. Agora, vamos falar das consequências kármicas da infidelidade, porque isso é crucial. Chico Xavier era absolutamente claro, baseado nos ensinamentos espíritas. Infidelidade gera débito kármico grave. O homem que trai está violando o compromisso sagrado assumido diante de Deus e dos homens. Está quebrando confiança, está causando sofrimento profundo em ser que confiou nele. Está destruindo o lar, está traumatizando o filho se houver, está criando padrões negativos que vão se perpetuar através de gerações se não forem corrigidos. As consequências são múltiplas e inevitáveis. Primeira consequência: em vida futura, frequentemente na próxima encarnação, aquele homem vai ser traído. Vai experimentar na própria pele a dor que causou. Pode ser traído pela mesma mulher que traiu nesta vida, agora invertendo papéis. Pode ser traído por outra alma, mas vai sentir. Segunda consequência: pode perder na próxima vida aquilo que mais ama, como forma de entender o valor do que destruiu nesta. Pode perder família. Pode perder amor verdadeiro por não saber valorizar. Terceira consequência: pode desenvolver doenças, especialmente doenças ligadas à sexualidade, como impotência, doenças venéreas, como karma direto do uso inadequado da função sexual. Quarta consequência: vai atrair para si obsessores que vão perturbar sua vida sexual futura, criando compulsões, bloqueios, sofrimentos relacionados exatamente à área onde pecou. Quinta consequência: vai ter que conviver no plano espiritual após desencarnar com as dores que causou. Vai ter que olhar nos olhos da esposa traída, dos filhos traumatizados e sentir o peso da culpa, o remorso profundo que pode durar décadas ou séculos no mundo espiritual. Não é punição divina externa, é consequência natural dos próprios atos, é sofrimento autoimposto pela consciência que finalmente desperta para a gravidade do que fez. Mas Chico também ensinava que há redenção possível, há caminhos de reparação. O homem que traiu pode e deve, primeiro, arrepender-se genuinamente, não apenas superficialmente por medo das consequências,
mas profundamente por compreensão real do mal que causou. Segundo, confessar se for possível sem causar mais danos, pedir perdão sincero. Terceiro, reparar o que é possível reparar, assumir consequências com dignidade, não fugir de responsabilidades. Quarto, mudar radicalmente de comportamento, nunca mais repetir, trabalhar virtudes de fidelidade, lealdade, domínio de si. Quinto, fazer caridade, praticar bem em outras áreas da vida, como forma de compensar minimamente o mal causado. E Chico era enfático sobre algo fundamental que muitos ignoram. Se você não quer passar pela provação de ser traído em vida futura, não traia agora. É simples assim. Controla teus desejos, honra teus compromissos, desenvolve força moral. Mas, se você foi infiel no passado, trabalhe agora intensamente na reparação, na transformação, na evolução moral para minimizar consequências futuras. E se você está sendo traído agora, entenda as camadas kármicas possíveis, perdoe quando conseguir, decida sabiamente se fica ou se vai, mas não alimentes ódio eterno que só vai te prender mais tempo àquela alma na dança kármica interminável de traições mútuas, vida após vida. Estamos chegando ao final desta revelação profunda e necessária sobre as causas espirituais da infidelidade. Primeira verdade: infidelidade raramente é apenas o que parece na superfície. Tem raízes profundas em vidas passadas, em karma, em obsessão, em imaturidade espiritual. Segunda verdade: nada justifica a traição. Sempre há escolha, sempre há livre-arbítrio, sempre há responsabilidade pessoal independente das causas espirituais. Terceira verdade: consequências kármicas são inevitáveis e graves. Infidelidade gera débitos que terão que ser pagos. Quarta verdade: transformação é possível, redenção é possível. Ninguém está condenado eternamente, mas exige trabalho real. Se esta mensagem te trouxe compreensão mais profunda, se te ajudou a ver além do óbvio, compartilha. Há milhões sofrendo com infidelidade precisando entender o porquê espiritual. Lembra, eu escolho a fidelidade e a evolução. Escreve e vive isso independente do teu passado. A transformação começa agora. Que a luz divina te fortaleça contra tentações. Que compreendes gravidade da fidelidade. Que honres compromissos assumidos. Que evoluas através de escolhas certas, não de erros repetidos. Eu te abençoo com força moral e sabedoria espiritual. Vai em paz. Vai em fidelidade. Vai em evolução. Até o próximo encontro, irmão, irmã em luz.